Olá, graça e paz, eu sou o pastor Luciélio e eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, também deixar o seu like ou dislike e também compartilhe, deixe o seu comentário. Nós queremos hoje trazer para você a palavra do Senhor, escrita no Salmos, capítulo 40, versículo de número 8. Então está escrito que Davi orou dizendo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Essa oração deveria ser a oração de todos nós. Deveríamos sempre orarmos no intuito de dizermos ao Senhor que nós queremos fazer a vontade dele. Os cristãos de todos os tempos, daqueles que são chamados biblicamente de santos, são aqueles que fizeram a vontade de Deus. Aqueles que deixaram de lado a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que é o Criador e o dono do universo, o Senhor de todas as coisas. Essa mensagem vem para nós, para nos tornar mais esclarecido ainda de que é um projeto de Deus que nós, os cristãos, façamos a sua vontade. Também é importante considerar aqui que quando Deus nos dá a sua palavra, Ele não nos dá para sermos apenas estudiosos, analistas da sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem à palavra. Então, a obediência à palavra é o resultado de um coração que deseja obedecer à palavra. E é para isso que eu estou aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Porque como posso fazer a vontade de Deus? Para você fazer a vontade de Deus, você precisa amá-lo. Quando você ama o Senhor, você vai receber dele mesmo a manifestação em você. E essa manifestação vai dar a você a capacidade de você inclinar, ou ter o seu coração inclinado para fazer a vontade desse Deus extraordinário a quem nós pregamos e servimos, que é o Deus que enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para nos resgatar da maldição do pecado. Aliás, o pecado, ele deve ser colocado aqui para nós fazermos uma rápida consideração histórica sobre ele. Primeiro é que Adão e Eva, começa lá o pecado neles, de lá para cá nós encontramos, tanto neles quanto na história humana, até os nossos dias, e assim será até que tudo se consuma, ou que seja consumido, essa questão de que a nossa palavra, a palavra de Deus, nos diz que o pecado ele é responsável por muitas consequências das quais todos nós sofremos. Pelo pecado se conheceu a dor, o ódio, se conheceu a perseguição, se conheceu o sofrimento, as doenças, se conheceu as indiferenças, os conflitos, conflito no Oriente Médio, conflito na família, conflito entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre sociedades, entre reinos, enfim. As guerras estão aí historicamente. Nós temos o Holocausto de Hitler, temos a bomba atômica, temos a pandemia hoje, as Torres Gêmeas que foram destruídas por terroristas, a própria presença dos terroristas no mundo, e, enfim, consequência final, o pecado, que leva o homem ao inferno, que é o destino final daqueles que não se livrarem do pecado por meio do sangue de Jesus. Eu queria considerar que Deus é bom. Muitas vezes a sociedade, ela quer justificar o erro, o indivíduo pratica um crime, e quando os defensores do direito vão defendê-lo, aí trazem a questão de que o indivíduo ali foi fruto do ambiente em que ele viveu, fruto do meio chamado assim. Mas a realidade é que esse indivíduo é pecador e ele é responsável pelos seus atos. Ele é totalmente responsável pelos seus atos. Então, Deus é bom. E Deus é bom, é maravilhoso, a sua vontade é perfeita. Porque a vontade de Deus
é a vontade, a melhor vontade que se pode perceber, porque Deus é o próprio bem. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor, ele é a própria justiça, enfim. Considerando que nós precisamos fazer a vontade de Deus e que o pecado não é bom, é o responsável pelas desgraças que existem, é preciso que nós dediquemos tempo, investamos tempo, tenhamos tempo para fazer a vontade de Deus. Nesses últimos anos se falou muito sobre investimentos. Investimentos na bolsa, em ações, investimentos na família, investimento nos estudos, investimento em estratégias, investimento em pessoal, investimento no corpo. Hoje temos quase um culto ao corpo. E quase não se fala, ou se fala muito pouco, sobre investimento no reino de Deus. Você sabia que você precisa investir no reino de Deus? Porque a vida é um planejamento. De fato, você tem que considerar para uma semana, para um mês, para um ano, para 10 anos, para o resto da vida. Muitos projetos. O que você não pode deixar de lado é de pensar num projeto maior, que é fazer a vontade de Deus. Porque você pode ter essas coisas que eu chamo aqui de secundárias, considerando aquela que deve ser a prioridade, que é fazer aquele projeto que diz respeito ao reino de Deus e à sua vontade. Então foque isso para a sua vida. Foque o reino de Deus. Você pode ter uma família excelente, ter uma empresa, ter um trabalho que você ame, que é apropriado para você. Você pode ter muitas coisas que são naturais a você. Mas você não pode perder o foco de fazer a vontade de Deus, porque isso é que é investir na eternidade. Isso é que é investir no futuro. De que adianta o homem correr atrás de tudo e não se preparar para a eternidade? Deus, ele tem uma preocupação que é muito singular. É a preocupação com o indivíduo. É a preocupação com você. Eu estou aqui na Chapada Diamantina. Estou a poucos quilômetros. Eu sou muito próximo aqui da famosa Serra da Tromba, onde nasce o Rio de Contas. Mais à frente temos aqui, bem próximo também, o Pico do Barbado, que é o maior pico do Nordeste brasileiro. Temos também aqui a Cachoeira da Mexilana, outras cachoeiras aqui na região, e muitos lugares bonitos, e que você deveria conhecer. Mas a preocupação de Deus, apesar de que nós temos que preservar, a preocupação de Deus está com você. Você é o centro, é o alvo de Deus, a ponto de que ele enviou o seu filho. Ele fez o maior investimento para salvar a humanidade, que foi enviar o seu filho, de modo que ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ainda quero dizer a você que nós cremos em um plano de fé. Esse plano de fé passa por Jesus ter vindo ao mundo, dado a sua vida por nós, pagado aquele preço terrível do Calvário, da humilhação, do julgamento injusto, e tantas coisas terríveis que cercaram aquele acontecimento, para que você pudesse estar no centro da vontade de Deus e você pudesse usufruir de toda a conquista que Jesus conquistou para você. Se você é um homem visionário, seja visionário colocando o reino de Deus acima de toda a sua visão. Você será bem-sucedido. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 12:50. Jesus disse que seremos seu irmão, sua mãe, sua irmã, se fizermos a vontade do Pai. Também ele disse em Mateus 6:33 que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Se nós cremos na palavra, se nós cremos que Deus existe e ele existe, se nós cremos e temos fé, nós temos que nos preocupar e orar como Davi. Nos preocupar em relação a fazer a vontade de Deus e orar como Davi para poder dizer: Deus, obrigado, porque o meu coração deseja fazer a tua vontade. Eu tenho alegria, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Eu penso que os maiores beneficiários dessa condição de fazer a vontade de Deus é o próprio indivíduo.
é a própria pessoa que estará recebendo tudo que Deus planejou para a sua vida. Deus tem um plano que é inabalável, um plano que é perfeito, um plano que não terá frustrações, um plano que não vai falhar. E é esse plano que Deus vai realizar na sua vida, se você o permitir, através de um coração que por obediência procura a vontade do Senhor. É só você deixar Deus estabelecer o plano. Muitas vezes o plano de Deus passa por momentos até de dificuldade, de lutas, passa por, muitas vezes até por lágrimas, mas é o melhor, é o mais adequado, é o perfeito, porque lá na frente, o próprio Deus glorificará o nome dele na sua vida. Então creia nessa palavra. Sei que é difícil confrontar a alma que não deseja fazer a vontade de Deus, mas confronte a sua alma. Diga a ela que você está disposto a renunciar suas vontades, seus desejos, por fazer a vontade daquele que ele ama, daquele que é perfeito, totalmente perfeito. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe seus projetos e que seu principal projeto seja fazer a vontade de Deus, investir no reino de Deus, conforme Deus colocar nas suas mãos para fazê-lo. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.